Muito bem. Ei, Paulinho! Ei, Paulo Matias! E agora, Paulo? Você não falou que ele não ia ser candidato? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você cravou aqui nesse programa. Vai vir todo mundo contra mim, mas não tem problema nenhum. Eu vou aqui argumentar e vencer todos quero vocês no ver, quero ver. Ô, Zé Maria Trindade, nós já temos o nosso Zé Maria aqui conectado. Ô, Zé, deixa eu te contar uma história aqui que aconteceu hoje de manhã, né? O Adrilles chegou na redação, daquele jeito dele e tal, todo espalhafatoso. Hoje já é dia dos mortos, saiu gritando no meio da redação e tal. E aí ele chegou pra mim, olhou pra mim, viu a pauta, e eu sempre falo aqui no Morning Show já desde o ano passado que o Moro não vai sair candidato à presidência da República, e repito isso aqui novamente. Aí o que ele fez, Zé? Ele chegou pra mim e falou assim, vamos apostar então. Eu aposto com você 18 mil reais. Ô, louco! Ô, louco! 18 mil? 18 mil Ele reais. não tem 18 mil reais. Mas eu tenho fiador. Só que o que acontece, Zé? Eu não topei, porque eu tenho medo dele não pagar. Isso vai acontecer. Você acha que eu fiz bem, Zé? O Zé é meu fiador. Fez. Falar nisso, hoje é dia dos finados, ontem foi meu dia, né? O dia de todos os santos e eu tô no meio. É moda. E aí, Zé, o que você acha dessa possível candidatura do Moro? Olha, Paulo, eu lá atrás disse que o Sérgio Moro já estava no fogo da política e até para se proteger, ele tinha que se candidatar e encontrar um mandato. Sérgio Moro, também disse lá atrás, estava sendo alvo de uma campanha muito grande na Lava Jato e que fatalmente iria levá-lo aos corredores dos tribunais, e há essa ameaça real. O primeiro passo foi dado, né, com a definição pelo Supremo Tribunal Federal de que ele foi um juízo parcial. Juiz parcial é passível de ser punido penalmente, né? Então esse passo já foi dado. Então não restava absolutamente nenhuma outra oportunidade a ele a não ser entrar na política. E é isso que ele vai fazer. Será uma filiação aqui em Brasília, um ato muito grande no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O Podemos vai fazer uma grande festa, mas no meio do caminho do Moro tem o senador Álvaro Dias, que também é candidato à presidência da República. Ele será candidato, deve ser candidato, mas não à presidência. Pode ser ao Senado ou a deputado federal, isso vai depender, evidentemente, desta evolução aí da campanha. Nós estamos num processo diferente, Paulo, porque antes, você sabe disso, o prazo de filiação partidária era de 1 ano. Então, neste momento, em eleições anteriores, todos os partidos já estavam fechados, cada um sabia exatamente o que fazer. Agora não, isso foi para março. Tanto é assim que o presidente Jair Bolsonaro está sem filiação, com 3 namoradas ou 3 pretendentes. Eu acho que não tem as 3, o PRB não quer, no íntimo, que o presidente vá, né? Uma outra namorada já virou a cara por preteridas, o PTB do Roberto Jefferson, e ele está entre PL e PR. Então, o presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e outros estão livres ainda para essa filiação. Então, resumindo, quando fizer a aposta aí, quando falar Sérgio Moro será candidato, diga a quê? Porque ele será candidato, mas Senado... O Paulo falou que não era nada. A aposta, não, senhor. A aposta aqui, minha e do Adrilles, é que ele seria candidato a presidente. Não, a nada que você falou. Não, se ele for a senador, quem ganha? Se ele for a senador. Eu ganho. Eu aqui reitero, ele vai ser candidato a senador. Ô, Zé, eu quero saber se você tá comigo nessa. Qual que é a tua aposta, hein? Sim, eu aposto no Senado. Uma pesquisa, né? Já está encomendando pesquisas aí para ver como é que ele está em cada estado. Muito bem. Zé, obrigado pela sua participação neste feriado aqui no nosso Morning Show. Sempre bom ter você com a gente. Um abração. Amanhã a gente está junto de novo. Isso aí. Obrigado. Até amanhã. Muito bem. Essa Paulo, tem uma pergunta, Paulo. Essa briga vai ser Paulo Matias, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Se Sérgio Moro for candidato a senador, quem tem que pagar pra quem? Vocês dois? Não, ele que paga. Não. Você falou que não era candidato a nada. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem que pagar pra quem? Não será candidato a nada. Não falou isso não. O Paulo falou que ia ser a senador. Vamos deixar registrado aqui. A aposta minha com o Adrilles, ele vai me dever 18 conto. Não, mas eu não fiz a aposta. Nunca. Não vai me pagar nunca esse dinheiro. O Bruno é meu fiador. Eu quero ver quem é que vai ser o fiador dele, mas ele vai pagar. Eu vou pra justiça.
é que Sérgio Moro não seria candidato à presidência da República. Vamos ver. Certo? Olha, primeiro falando pra você, assim, Winston Churchill tem uma grande frase que é a seguinte: política é você fazer previsões para o futuro e depois, quando essas previsões não dão certo, inventar justificativas por que elas não deram certo. Enfim, fica o Winston Churchill pra você. Agora, falando na hipótese séria do Moro ser candidato, eu acho que seria um ganho. Realmente um ganho pro processo político. Ele tira o Bolsonaro do segundo turno, Adriles? Eu vou entrar lá, mas eu acho assim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da Lava Jato, seria uma possibilidade e uma possibilidade gigantesca dele responder ao massacre, à extinção que foi feita pela Justiça Federal, particularmente pelo Supremo Tribunal Federal, e, infelizmente, com a anuência e leniência do próprio presidente da República, a Lava Jato. O Moro realmente foi e é ainda um herói nacional que colocou corruptos graúdos, empreiteiros, empresários, políticos de colarinho branco na cadeia. Corruptos graúdos na cadeia. E foi demonizado por isso. Seria a possibilidade dele redarguir ao Lula, que é o candidato símbolo maior da corrupção estrutural brasileira, um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, que demoniza frequentemente a atividade absolutamente magnífica na história da República, que foi Sérgio Moro. O problema de Sérgio Moro é que ele é, e tem se revelado, um péssimo político, com um péssimo senso de responsabilidade. Esse silêncio dele, que se traveste de discrição, foi pavoroso, foi exatamente também, deixou as pessoas órfãs, deixou que a Lava Jato morresse sem nem ter uma espécie de defensor. Omisso, né? Ele a foi saída, exatamente, a saída sodada dele, motivada, ao que tudo parece, pela vaidade, achar que ele era maior que o governo Bolsonaro, sem ter uma única prova da manipulação. Calma lá. Uma única prova da manipulação do Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, falando da fala do presidente do partido do Podemos, um político não é um juiz, sobretudo um presidente. O presidente tem que negociar o tempo inteiro. Pior, negociar com pessoas de caráter meio turvo. O juiz é aquela coisa lá, faça, cumpra-se. O problema do Moro é esse. Como político, ele atuou como juiz. Ele tem que amadurecer muito para estabelecer como um candidato viável da terceira via. Em sendo Moro candidato à presidência, a terceira via, meu caro Dória, esse pessoalzinho, some. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão vir pra cima de mim, mas eu vou falar, não tem problema. Nós temos 4 candidatos à presidência da República. O brasileiro vai ter a opção de escolher 4. Podem ter certeza. Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes tudo bem. E Dória. Sim. Querendo, não querendo, gostando, não gostando. E Moro? O que vai acontecer? Acontecer? Vou te falar o que vai acontecer. Não vai falar o que você falou ontem, Paulo. Você vai se dar mal. Registra, Paulinha. Registra. Previsão, hein? Quando você tem confiança na informação, você segue em frente. Então vai. Tem outro jornalista que tem muita confiança na previsão, não deu certo, não. O que eu acho que vai Olha lá, acontecer? separa essa pílula agora, gente. Separa. Vamos cortar a previsão do pai Paulo. Final de novembro agora, o Dória ganha as prévias do Eduardo Leite. Tudo bem, pode ser. Primeiro processo. Concordo. Segundo processo, Mandetta apoia o Dória. Terceiro processo, Moro Irrelevante. apoia o Dória no ano que vem. Eu Escreve. concordo com você e eu estou animadíssima. Paulo, dizendo. ontem no restaurante Escreve. você foi além disso. Você previu Por quê? até o que ia acontecer nas eleições. Você quer Essa é prever uma aqui ou previsão. não? Teve uma aposta ainda do Paulo no Eu achei que você ia falar isso. Essa aí ele não previsão Você vai. fugiu. Essa previsão ainda não, mas em breve eu poderei fazer. ok. Em breve eu poderei fazer, mas você concorda comigo que tem que ter coragem pra falar isso. Tem que ter eu tô falando, coragem, Sendo né? realista Tem que ter também, coragem. né? O Moro tem ínfimas chances. É Ele é isso que vai odiado acontecer. pelas hostes E até bolsonaristas. Essa é a pergunta. Ele tem potencial pra tirar possibilidade o dele de Bolsonaro do furar, segundo turno? É exatamente, Não. tirar voto do Bolsonaro. Então, assim, Ele vai por mais pro que eu Senado. acho, Eu acho que não. Ele vai pro Senado. A possibilidade dele é ínfima. No Senado, ele tem chance total. O de Moro, quando Tem. saiu do governo, achou que ia levar com ele uma popularidade muito maior do ao que No contrário. final da Ao história contrário, vai ser perdeu candidato a popularidade. senador Não, na pode chapa ser, do pode Dória. ser, pode ser. Você vai ver. Tô te falando. O que eu quero ver é o seguinte, é o Moro se posicionando, porque além dele ser traidor, ele é um isentão. O STF Entre o recomendou... Moro e o Bolsonaro, Gosta do você Moro. fica com quem? Entre Moro e Bolsonaro? Bolsonaro, lógico. Entre Bolsonaro e Deus. Ela Demorou.
pra fazer esse charme. Não, mas aí a gente vê o STF cometendo arbitrariedades. Difícil, né, Cadê o Moro se posicionando? Não é mais aquele juiz que a gente conheceu. Meu Deus, eu tô impressionado até agora. Eu respondi, Adrilles. Você prefere Deus, Tá louco? Claro, meu Deus. Graças a Deus. Gente, tão fofoqueiro que é na hora da fofoca. Deus. Zoe, você terminou seu comentário ou você Eu terminei, eu só falei que eu estou empolgada querendo ver o que vai dar nisso, porque ele, sendo candidato, vai ter que expressar as suas opiniões e não vai poder ficar em cima do muro. Vai ter que Então, falar um mais, juiz né? como ele, Também. com a bagagem dele, com toda a história, né? O juiz que a gente conheceu não é mais o Moro Juiz de atualmente. não é um político, porque o STF está prendendo pessoas pelo crime de opinião e o Moro não se Mas manifesta. deixa eu te falar uma Agora coisa. vai ter que tomar uma Eu vou te posição. provocar Por isso que eu agora. queria que ele Eu fosse vou te provocar candidato a agora. presidente. Sérgio Moro enfrentou mais o PT do que o Bolsonaro. Em que medida? Que Legal, você fala isso? como? Não, Mais. ele prendeu gente do PT. Sérgio Moro combateu muito mais a corrupção Mas era o do que trabalho dele. Bolsonaro. Claro, O trabalho mas ele dele era juiz. Ué, e o Ele era trabalho do juiz. presidente da República não seria também fazer um processo anticorrupção? Mas Não, é mas o isso. presidente Me cita alguma coisa de corrupção do governo Bolsonaro. Do Não, Bolsonaro. mas A gente combateu o tem Bolsonaro. PT que ele tá vários falando. aqui, suspeitas. Mas que estão aquele sendo pacote investigadas. Não, mas anticrime ele do não Moro pode não sair teve das apoio. obrigações dele Gente, pra interferir em outra chegando, coisa. né? As 7 medidas contra a corrupção. naufragou Então, tudo. Bolsonaro não apoiou em nenhum. o Bolsonaro Mas a apoiou. melhor arma do eu não Bolsonaro gosto. contra a corrupção foi não fazer Eu corrupção não gosto também, desse Só o né? Ministério da É. Saúde. Só o Joel Ministério da Pinheiro da Saúde. Fonseca. Eu não Tentativa gosto de desse tentativa discurso de dizer que o superfaturada. Moro é um traidor. É ridículo. Moro não é esse traidor, discurso. não. Imagina. do Moro, jeito que o saiu. Moro não curtiu o Sabe governo por que que- Bolsonaro. sabe por que o Moro saiu? Pela própria O vaidade. Moro não mas ele soube administrar a saída legado. dele. O Moro Ele- tem legado, meu, nesse país. Sérgio Sim. Moro tem Sabe o legado. que eles querem? Eles querem ser um sincero, Bolsonaro, sabe por que o Moro levantar saiu? a multidão. Pode O ser. Mandetta queria ser um Pode ser. Bolsonaro, só Pode que não é ser. fácil Aí eu desse concordo. jeito. Sabe por que, que o Moro Pessoas saiu? Sabe por que, que o Moro da forma como saiu? Bolsonaro Porque desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, que ele achou, ingenuamente, erroneamente, mas ele achou que ia poder fazer uma diferença, ele viu que ele estava sendo desautorizado dia após dia. Nenhum projeto dele ia para frente, o governo entregava todas as pautas ali na negociação. Tinha o problema do filho do presidente, que o isso é presidente se verdade. aliou com o Toffoli e deixou o Moro Isso de é lado verdade. na questão do COAF. Então o Moro já estava sendo verdade. desautorizado dia a dia. Daí, por fim, chega o presidente querendo colocar o amigo dele na Polícia Federal para tocar o Rio de Janeiro ali. O Moro da falou. competência do Isso aqui- presidente, pelo Não, amor de Mas Deus. o Moro falou, presidente, já Beleza. bom, você quer fazer isso? Ok, mas eu saio. Eu não vou ficar Não, mas aqui ele pra não ter saiu, isso. calmo. Ele saiu. Ele- Ele olha, saiu. aquele Ele saiu. teatro. E falou o Deixa eu motivo falar pelo qual ele saiu. Teatro, E falou o peraí, motivo pelo qual ele peraí, saiu. peraí, que o Joel- Agora deixa eu Deixa eu só concluir. contrapor. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Depois você contrapõe. Aí eu passo pra você. Bolsonaro ia botar o amiguinho dele pra ajudar ele na Polícia Federal. O Moro falou: eu não tolero isso, eu tô fora daqui. Saiu e disse os motivos pelos quais ele saiu. Agora, eu Ele fui um não duro disse. crítico do Moro. Eu fui um duro crítico do Moro no período de silêncio em que ele passou, no qual o legado da Lava Jato sendo Isso aí. continuamente atacado, sendo desmontado. Não só pelo presidente, pelo Congresso, pelo Supremo, mas também pelo governo federal, tudo sendo desmontado, e pela PGR, e o Moro quieto. Agora o Moro começa a falar e começa a se movimentar. Tá vindo um livro aí, ele tá se lançando possivelmente para a política. Eu espero, eu realmente torço para a gente ver o Moro candidato à presidência. Eu acho que seria importante para o Brasil. Não sei nem se eu defenderia, se eu votaria nele, mas acho que seria uma candidatura e um projeto importante. Agora, Paulo, eu não vou bater em você não, porque eu acho que a sua previsão aí tem uma boa chance de ser verdade mesmo. Eu concordo com o Paulo. O Moro tô com o pode Paulo repensar nessa. essa coisa da presidência e Aí não pode tem acabar graça. optando Peraí, pelo ô Senado. produtor, chama aqui o VAR pode. aqui pra mim, porque eu acho Tem que chaça. discordar. Eu achei que eles iam pra cima. Paulo, minha quero que aposta vocês com você é concordem outra. Falou que o Moro não Minha ia ser aposta com candidato você a é nada, outra. Eu lembro. Essa sua aposta, Joel. Ô, Joel, mas A minha ainda aposta que com o o Paulo é outra. Ainda que o Moro tenha previsto uma intenção do Bolsonaro de interferência, faltou robustez É isso na que eu tô acusação querendo dele dizer. na saída É dele. isso que meu Ele acusação não conseguiu criminal. comprovar. Peraí. Ele saiu fazendo um escarcéu, um barulho Ele saiu todo. fazendo um Depois escândalo. apresentou Gente, mensagenzinha falou de ele, WhatsApp. A Falou Zambelli sim. tentou comprar ele, gente. Não, mas isso é outra mas coisa. aí- Não, o que eu acho é o seguinte: o Moro tem toda a Eu razão. discordo de você, Vini. Acho que não se acho. criou um Joel, negócio, ele trouxe, olha, eu saí por isso e ficou por isso O Moro, mesmo. eu até dou Discordo razão disso. pra você que havia uma suspeita de um tipo de acordo espúrio entre o Bolsonaro e o Toffoli na questão da proteção do filho. Agora, é prerrogativa do presidente colocar quem ele quer
na chefia da Polícia Federal. O ministro saiu, o Moro transformar a desconfiança dele e o desconforto dele no governo em um ataque sem nenhum tipo de prova. É mais grave ainda que ele é um juiz que faz uma acusação absolutamente incisiva e agressiva contra o governo que ele fez parte, sem nenhum tipo de prova. Ué, que ele estava o Moro não apresentar a prova, né? Ele botou ramagem. Ele nomeou o chefe. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Isso é interferência, ele é presidente. Não é uma acusação criminal. Não é uma acusação dizer criminal. que o Sérgio Moro... Agora o presidente não pode fazer o que dizer na que o Constituição Sérgio que pode. Moro é um cara de esquerda, isso é uma puta Mas quem do fez meio. isso? Não é esquerda. O Imagina. bolsonarismo faz isso diária. Mas ele tinha, mas ele abria um diálogo. Ele abria um diálogo. Ele trouxe a Ilona Zabó naquela época. Dois que falou a intervenção militar já fala que todos os bolsonaristas. O Moro é um cara sensato, de centro. Sensatíssimo. O Moro é um cara, na minha avaliação, que tem que ser respeitado pelo legado que ele deixou. Óbvio, e pela saída ridícula também. O teatro ridículo que fez. Então, o teatro pro Bolsonaro usou. Eu não tô preocupado pelo que é pro Bolsonaro. Pra todo mundo. Olha, na frente da câmera, todo mundo achou que ia ter denúncias, documentos. O Moro tem legado, meu. Na época, muita gente falava que o Moro tinha aceitado toda essa história de pro governo visando uma vaga no STF e tal. Sim. E por esse lado, o fato dele ter deixado ali, pelos motivos que fossem, com provas ou não, também contradisse essa teoria, né? De que ele estaria lá por uma vantagem pessoal, visando um STF. Ele não colocou isso acima das suas convicções. Ele acabou abrindo mão. Ele abriu por vaidade, Paulinha. Tudo bem. Ele saiu atacando o governo, achando que ele era maior mas que o por governo. uma vaidade que na época você mesmo deve ter justificado aqui, Adriles, por bem maior. Bolsonaro queria botar um aliado dele na PF. É prerrogativa do presidente nomear o chefe da Polícia Federal, meu Deus. Com isso, mas transigir com o quê? Mas não foi uma acusação criminal, Adriano. Ele fez uma acusação que o presidente Bolsonaro estava interferindo indevidamente na ação da Polícia Federal. Eu quero saber de vocês. Deixa eu dar um outro exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo. Porque vocês aqui não estão tendo a mesma postura que eu tô tendo. Eu já cheguei aqui ao vivo e quis apostar financeiramente as coisas. Dinheiro. O Adriles Jorge já colocou 18 mil reais, que é pra não pagar nada, mesmo. Então ele já não era R$1.000? Não tinha mais de R$1.000 menor que vocês fizeram? Então, nós fizemos uma de R$1.000, mas eu tô com medo porque não tenho fiador. Eu quero fiador. Não havendo fiador, Paulinha eu fico receoso. Eu preciso de um fiador. Eu não. Paulinha é rica, vai ser eu quero saber o seguinte, quem já paguei. Topa apostar comigo que Sérgio Moro não é candidato à presidência da República e vai pro Senado Federal? Eu concordo com você, Paulo. Nesse eu concordo com você. Você tá comigo, Sói. Sói, você tá comigo. Você é um tucano aí, mano. Nosotros estamos juntos. Sim. El Moro va para el Senado. Tem 12%. Muito bueno. Que bueno. Muito bueno. E aí, vocês dois vão ficar quietinhos? Não, eu acho que tem uma chance. Mano, jamais foi minha polêmica com você essa, Paulo. Minha aposta com você é outra. Mas você tinha que falar momento a gente vai falar dela. Candidato a nada. Outro momento a gente vai falar dela. Candidato ao Senado. Você falou que ele ia ser candidato a nada. Se tá se filiando tá no Podemos é pra sair candidato, certo, Vini? Claro. Com certeza. Óbvio. Se tá saindo, é o que o Zé falou. Obviamente. Candidato. Aí a gente vai discutir aqui. Né? Aí o Podemos tá querendo decidir entre Moro e Álvaro Dias, é isso, pra presidência? Não, mas aí pelo amor de Deus. Não, mas pode ser que realmente ele saia. O Álvaro Dias fez a maior campanha. O Álvaro Dias fez a maior campanha pro Moro em 2018. Lembra? Em todos os debates ele falava sobre o Moro, da intenção. Queria o Moro também como ministro, né? Então talvez. E faz muito sentido essa filiação. Então talvez pode ser que o Moro saia como candidato ao Senado numa chapa com o Dória para presidente. Isso pode ser. E o Mandetta? O Mandetta vai definir as eleições. Esse aí vai definir. Esse define. Esse apoio do Mandetta pro Dória vai levantar 1 ponto. 3%. Você não acha que ele vai pra Câmara? Sei lá, o Mandetta pode ir. O Mandetta acabou, né? Ele já era deputado antes, né? E os vices? Eu quero saber dos vices. Nossa, Paulo. A história do vice é interessante, gente. O vice é importante, geralmente, no Estão falando Moro Mourão, Paulo. Você não concorda com essa? Mourão. Já nasce legal essa chapa, apoio né? Jair Bolsonaro e Bia Kicis. Jair Bolsonaro e Bia Kicis. Bia Kicis de vice. Vai agregar muito pra ele a Bia de vice. Tarcísio vai ser o próximo, com certeza. Procuradora por 24 anos. Lula e Flávio Dino. Lula e Flávio Dino. Tarcísio é bom também, mas Tarcísio eu apoio para ser presidente depois da reeleição do Bolsonaro. Organiza Eduardo. O Tarcísio, presta atenção. Se acontecer, vocês ouviram aqui primeiro. Tarcísio seria um ótimo candidato
pela primeira vez ao governo de São Paulo para tirar o PSDB daqui. Não, o Abraham, se ele for, ele pode... Não, o Weintraub não tem chance nenhuma, tá não faz tem isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês rápida aqui. Rápida, tiro curto. Eu quero saber a briga dos dois. Tiro curto, Paulinha. Vamos botar fogo no parquinho aqui. Porque a nossa audiência tá pirando. Hoje tá cassino aqui, né? O cassino do Morning. A galera tá amando. Eu quero saber o seguinte: qual é o risco que o Moro traz ao Bolsonaro? Se for candidato ou se não for? Porque o Moro tá se posicionando politicamente, certo? O ato dele de filiação é um ato para dizer o seguinte: eu tô no game. Eu não sei qual que vai ser a cor do meu uniforme, mas que eu tô no game, eu tô. Sim. Qual que é o risco que o Moro traz pro Bolsonaro em um tweet? É o único candidato que pode tirar algum tipo de voto do Bolsonaro. Mas como as hostes bolsonaristas têm ojeriza hoje ao Moro, é um risco ínfimo. Os petistas também têm ódio, então ele tem um terço final que ele pode crescer 15%. Joel Pinheiro da Fonseca. Não mais que isso, infelizmente, ou felizmente, sei lá, para quem quer torcer. Moro, isso aqui não é uma previsão, é uma torcida. Seja candidato a presidente, tira aí os votos do Bolsonaro. Não respondeu o que eu perguntei. Tiraria uma boa parte dos votos. Não. Zoe Martínez. O Moro, eu tô torcendo pra ele ser candidato mesmo à presidência. Não tem chance de ganhar, tem chance sim de tirar votos do Bolsonaro, mas de ganhar, não. Quero que ele saia pra presidência, porque sei que não vai ganhar, então não vai ter cargo eletivo. Já no Senado, ele ganharia. Muito bem, gente.